Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Hoje, nosso episódio número 22 tá especial. E olha, tá sempre especial, você sabe, a gente sempre conversa de uma maneira muito tranquila. E preciso lembrar você de seguir a gente nas redes sociais para que você fique antenado das novidades. Estamos entrando, no mês de julho. Mês de julho tem muita história para contar. É aniversário de Boa Vista e tem muita coisa que a gente gostaria de saber e a gente vai trazer um pouquinho para você hoje. Porque hoje eu tenho um entrevistado muito incrível. Eu vou falar dessa forma porque o currículo do cara é tão grande, ele tem assim um know-how tão grande que eu tenho que fazer essa pausa para falar de tudo isso que ele é e o que ele fez e vai contar muitas histórias legais de Boa Vista pra gente. Hoje eu vou conversar com ele que foi prefeito, gestor público, professor, concorda? Pesquisador técnico, eu também fiquei sabendo que ele foi secretário e aí ainda assim fez um monte de livros, escritor, tem um nome muito conhecido aqui na cidade e hoje vai contar um monte de história legal pra gente. Tô aqui com Aimberê Freitas, seja muito bem-vindo ao nosso Papo M3. Eu sempre faço essa abertura para os nossos convidados, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou aqui à sua disposição. Eu nasci aqui nessa cidade. Roraimense raiz. Portanto, hoje com quase 80 anos, tenho o dever de conhecer ou de ter conhecido coisas do passado e do presente, etc. Ele tem uma linha de tempo, gente, incrível, de histórias que a gente estava conversando agora aqui nos bastidores, muitas histórias legais. Ele conta assim como, o Major William saiu ali com ele Garcês, como se fosse uma conversa de final de tarde, e eu acho isso muito legal e eu quero trazer mais isso pra gente. Mas primeiro eu quero conhecer o senhor. Quero saber quem é o Aimberê Freitas. Como é que o senhor se define? Bom, eu nasci aqui nessa cidade. Quando a época que eu nasci, a educação aqui era muito limitada. Não tinha nada mais além do que o ginásio. Era em que período? Era a década de 50. Ô, louco! 50, 60. Então quem terminava o ginásio, acabou, não tinha que estudar. E eu pensei, bom, eu quero continuar estudando, mas para isso eu tenho que sair daqui, porque aqui não tenho que estudar. Abrir os ares, né? Com um sacrifício enorme, porque eu sou filho de uma família de 10 filhos. Caramba! E, evidentemente, meu pai não sabia ler nem escrever, nem minha mãe, e aparece um maluco dizendo que quer estudar. E aí, o que aconteceu? Aqui só tinha um cinema, o Cine Teatro Boa Vista, e um dia eu fui ao cinema, e lá no cinema passou uma fotografia de Copacabana. Eu falei, para esse lugar que eu vou. Copacabana. Sabia nem que Copacabana era no Rio de Janeiro. Mas botei na cabeça. Quando eu terminei o ginásio, meu pai perguntou, e agora, meu filho? Pai, eu quero estudar no Rio de Janeiro. Ele fez uma reunião com a família, os outros irmãos todos, minha mãe, tal, e expôs isso aí. Eu não tive nenhum voto a favor. Todo mundo foi contra. Nossa. Não dá, não pode, não tem dinheiro. Vou fazer, né? Paciência. Terminou a reunião. Meu pai me chamou assim, meu filho, mas você vai para o Rio de Janeiro. Então, eu fui para o Rio de Janeiro. As histórias são fantásticas. Quando eu estou me aprontando para ir finalmente para o Rio de Janeiro, chegou uma amiga da minha mãe que tinha um filho estudando no Rio e veio trazer uma encomenda para ele. Então você vai para o Rio de Janeiro, então você leva uma encomenda para meu filho. Eu falei, como é o nome do seu filho? É Hitler. É o quê, menino? Hitler. Hitler, tá bom. Eu levei uma carta pro Hitler. Que ano foi isso mesmo? Deixa eu anotar para ver se tá tudo ok aqui. E foi a minha salvação, porque eu não conhecia nenhuma pessoa no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha saído de Boa Vista, nunca tinha viajado de avião. Logo Hitler. E aí, lá vou eu e tal. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, ela me deu uma carta, um pedaço de carne e um queijo para eu levar para o Hitler. Eu botei isso tudo dentro da mala e tal. Quando eu cheguei lá no aeroporto do Rio, Santos Dumont, e agora? Como é que eu faço para
Perguntei de um cidadão lá, ele disse, olha, você entra numa fila e pega um táxi. 2 palavras que eu não conhecia. Aqui, fila, nós chamávamos de cobrinha. E táxi não existia, porque não tinha carro. É tudo a pé, né? Aí eu, que diabo é fila, o que é táxi? Eu não sabia o que era isso. Meu Deus. Mas fiquei olhando assim e tal, né? Consegui entrar num carro. Quando eu entrei no carro, um táxi, o motorista assim, Zona Norte ou Zona Sul? Nunca ouvi falar, que só tinha a zona do Baixo Meretriz. Não respondi. Andou mais um pouquinho e já meio zangado assim. Zona Norte ou Zona Sul? A terceira vez, para onde tu vai, rapaz? Ah, sim. Vou para cá, para esse endereço aqui. Então, cheguei no Rio, sem conhecer ninguém. Finalmente encontrei com o Hitler. Hitler me recebeu e tal. E eu não tinha dinheiro, não tinha escola, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tu queria ir para estudar e ainda tinha que desenrolar isso tudo lá. O que aconteceu? Um determinado dia, eu estou resumindo para não se expandir muito, porque a história é muito grande. Um determinado dia, o Hitler morava num lugar onde moravam outros estudantes, era uma república estudantil. De manhã cedo, esses estudantes iam cada um para o seu lugar, tal. E eu ficava só, mas eu não conhecia o Rio. Então, um determinado dia eu saí, fui na esquina, encontrei uma banca de jornal e lá, olhando e tal, encontrei um negócio chamado Guia Rex. O Guia Rex era uma planta do Rio. Se eu for aqui nessa rua, eu chego em tal lugar, não sei o que, me orientou. Aí eu escrevi uma carta para cá, porque naquela época não tinha telefone nem nada. Escrevi uma carta, tinha que botar essa carta no correio. Aonde é o correio? Vai na listinha. Encontrei o correio. Fui lá e botei a carta. Quando eu volto do correio, a casa que eu morava pegou fogo. Olhei de longe um incêndio, bombeiros, eu quero, tal. Puxa vida, minha mala está lá. A transferência do ginásio está lá. Meu Deus! O restinho de dinheiro que meu pai me deu está lá. Vou entrar, não é bombeiros, não pode entrar, não pode. Eu fiquei longe e tal. Quando foi lá para as tantas que o bombeiro conseguiu apagar o fogo, permitiu que eu fosse, cheguei lá no local no quarto, tudo queimado. Aí eu falei, não vou ficar no Rio, mas vamos embora para Boa Vista. Aqui não é possível. Aí ficou naquele impasse lá, tudo queimado. Eu juntei o resto do dinheiro queimado, botei ali em cima de um jornal, tal. Para as tantas chegou o pessoal todo, o Hitler, tu tem dinheiro? Minha, compra uma passagem de volta para Boa Vista, que eu não vou ficar aqui não. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Aí ficamos naquilo ali e tal. Mas eu conheço um camarada, ele disse, conheço um camarada que conhece teu pai, que foi governador lá, que trabalha em tal lugar, assim, aí é capaz de arranjar uma passagem. Lá, no outro dia, eu fui lá com esse camarada, mostrei todo o desastre que eu tinha. A forma que foi bem recebido no Rio de Janeiro, né? Vamos dizer assim. Não, eu queimado. E falei para ele. Estou aqui de coração apertado já. Ele falou, olha, eu posso comprar passagem. Ele de paletó e gravata, todo chique, eu lascado, uma semana com a mesma roupa fedendo pra caramba e tal. Eu tenho dinheiro, posso comprar passagem, mas eu não vou comprar. Porque o seu futuro está aqui, não está lá. Que correndo, cara, e tal, mas vamos descer, vamos almoçar. E fomos lá para um restaurante chique, a mesa tinha até toalha. Nunca tinha comido num lugar. Mesa com toalha. Agora nós vamos ali no Banco do Brasil. Aí fomos lá no Banco do Brasil, numa agência grande e tal, chique, falar com o gerente que ele conhecia. Ele paletó e gravata. Gente. Cheguei lá, eu contei a história todinha para o gerente do banco. Aí o gerente disse assim, você pode deixar esse dinheiro queimado aqui comigo? Posso, não serve para nada. Deixei lá. Eu não tinha telefone e tal, a única ligação que tinha lá era do Hitler. O Hitler trabalhava inclusive em outro banco. Passado um dia o Hitler chegou, rapaz, um cara lá do Banco Brasil ligou para ti, quer falar contigo e tal. Eu disse, quem, rapaz? Lembrou. Deu lá o endereço do cara, eu fui lá no Botafogo,
casa do gerente era bacana, tudo rico, tal. Ele era católico, tinha estátua de santo e tudo que era canto assim. Fiquei apavorado, que eu nunca tinha visto tanta riqueza. Aí... A gente fica até sem jeito, né? Ele... Está aqui o seu dinheiro dentro do envelope. Como? Não sei o que estou lhe dando, não. O Banco do Brasil tem um sistema, dinheiro queimado, rasgado, não sei o que, ele substitui por notas novas. Então, só substituir aquelas notas velhas, rasgadas, por nota nova, está aqui. Pronto, aí eu fiquei, vou embora para Boa Vista esse dinheiro. Mas eu tenho aqui um segundo envelope para você. Opa! Tiago, segundo envelope. Eu fiquei tão apavorado que eu não abri o segundo envelope. Deixei para abrir. Depois, fui lá embaixo, eu abri. essas coisas aqui muito de novela, viu? Uma bolsa de estudo no colégio mais rico e mais caro do Rio de Janeiro. Tu é doido? Que sorte, hein, Berê? Colégio da ACM, Associação Cristã de Bolsa do Rio de Janeiro. Lá só estudava gente rica. E eu era o lascado. Ai, mas tu teve uma bolsa, que legal! Física, Química e Biologia. Ninguém queria saber de Física, Química e Biologia. Porque eu fui fazer já o segundo grau, né, o clássico, o científico. Aí eu vou estudar essa porcaria dessa Física, Química e Biologia. Vou abraçar, né? Aí, lá para as tantas, a menina, Berê, vai lá em casa, tu almoça lá, pode fazer aquele exercício, não sei de quê. Aí eu almoçava aqui, almoçava ali, porque ninguém queria estudar. E eu era, então, o cara que estudava. Resultado, lá vem a eleição para o Grêmio Estudantil. Te eleger de presidente. Eu? Ora, só, olha. Me elegeram presidente do Grêmio. Qual presidente do Grêmio? Eu tinha acesso ao diretor. Porque essa bolsa, esse envelope, eu tive que levar para o diretor do colégio. Sim. E foi uma novela para encontrar com esse cara, porque o cara era uma autoridade e tal. Mas deu certo. Resultado, eu fui lá com ele. O diretor é o seguinte, a bolsa era por 1 ano. E o clássico, o científico, é 3 anos. Eu vim aqui pedir minha transferência, que eu vou procurar um colégio público e tal, porque eu não tenho condições de estudar aqui. Honestamente. Ele falou, meu filho, ano que vem você estuda aqui por minha conta. Mas que homem de sorte, hein, Berê? Deixa eu pegar essa sorte desse homem, gente. Que é isso? Então, isso em meados dos anos 60? Não, 64. 64, nossa. 64, 65. Quantas oportunidades. Então, a vida é assim. A vida é assim. Eu passei por muita dificuldade no Rio de Janeiro, mas estudei. Sim, outro detalhe. E aproveitou bem as oportunidades, viu? Aqui, meu pai vivia de vender leite. Ele tinha umas vacas, tirava o leite e vendia e tal. Por essa conexão com leite, com vaca, com cavalo, não sei o quê, eu decidi estudar veterinária. Pois é, tem aqui que você também é veterinário. Aí fui estudar veterinária. Tudo bem. Tal. Então tá certo. Mas, quando eu me formei que fui trabalhar, me deram outras atribuições, administrar isso e aquilo, escritório, não sei o quê, papapá. Lá para as tantas, eu fazia mestrado, mas não vou fazer mestrado em veterinária, porque eu não sei mais nada de veterinária. Aí, fazer mestrado em administração pública e planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Nossa. Quando, nas aulas, quando saía um professor, vinha outra matéria e tal, vinha um professor novo, todo mundo se apresentava. Aí quando chegava a minha vez, eu falava, Luiz Emberê Soares de Freitas, médico veterinário. Aí os colegas faziam, Aí quando eles terminavam o eu falava, mas eu já fui prefeito da minha cidade. Que legal, mano. Não, mas imagina, né? Porque, ó, a gente, pra montar essa pauta dessa entrevista, como uma pessoa que tem tanto conhecimento, assim, que tem muitas memórias legais, quando eu vi prefeito, gestor público, professor, veterinário, pesquisador, técnico, escritor de livro, eu falei, caramba, tem algum espaço pra alguma coisa? Eu sempre digo o seguinte, o êxito é filho da audácia. Gostei. Filho da audácia. Eu fiz então meu curso lá, só para concluir esse mestrado, veja, o cara é veterinário e fez mestrado em administração pública e planejamento urbano. Aí na hora da apresentação final, tinha que ter um professor de fora da Fundação Getúlio Vargas. Quem será? Não sei o quê. Quando eu fui apresentar o meu trabalho para o meu orientador, ele falou assim, eu digo, olha, eu li tudo, que eu fui estudar território federal, políticas públicas do território federal. Eu li tudo sobre o território federal que existe no Brasil. Ele falou, leu não. Tem um livro que você não leu, tenho certeza. É mesmo? Aí deu lá o nome do livro.
do professor Michel Temer. Ele é da PUC, professor da PUC, escreveu, foi a tese de doutorado dele, Território Federal nas Constituições Brasileiras. Realmente eu não tinha lido. Fui lá na livraria, peguei o livro, Quando é um dia, eu estou lá no aeroporto de São Paulo, olhei assim, vem um cara, eu estou aqui com o livro dele, esse cara é o Michel Temer. Cara crachá. Esse é filho da audácia. Fui. Falei, por favor, senhor professor, senhor por quê? Aí eu contei a história para ele, tal, que eu li o livro dele, e estava faltando um professor lá na Fundação. Eu não tinha autoridade para convidar, mas perguntei dele se ele aceitava. Aí, que legal. fui lá na fundação, falei, olha, eu encontrei com o Michel Temer, ele aceita. Resultado. Lá estava o homem. Ele foi um dos meus examinadores na banca final lá na Fundação Getúlio Vargas. Tu é doido? E aí, para completar a coisa, eu, depois que concluí, eu transformei a minha dissertação num livro. E aí fiquei pensando, puxa vida, quem é que eu vou convidar para prefaciar esse livro? Aqui tinha um deputado federal chamado Salomão Cruz. Eu falei com o porque aí o Michel Temer já tinha sido eleito deputado federal por São Paulo, já era presidente da Câmara Federal, e eu falei com o Salomão, me leva lá com o presidente. Um dia eu fui a Brasília e me levou lá com o presidente, me apresentou, e ele falou assim, mas eu lhe conheço. Não foi você da Fundação Getúlio Vargas? Porque na minha apresentação aconteceu um lance terrível. Sim. Na época, hoje tem esses pendrive, não sei o que, na época era aquela folha de papel na munheca que a gente colocava ali. Quando eu cheguei lá, o meu orientador disse, tem 30 minutos para apresentar o seu trabalho e depois nós vamos fazer o julgamento. Aí tá bom. Aí cumprimentei todo mundo, não sei o que e tal. E botei a primeira folha ali no Data Show. Deu uma confusão, porque o Michel Temer levantou o negócio de 150 quilômetros da faixa de fronteira e não sei o que, e uma discussão. Eu entrei na discussão. Era para ser só apresentação. Acabaram os 30 minutos, você disse, olha, acabou o seu tempo. Falei, estou reprovado. Bicho. Não apresentei nada. Lá da Fundação Getúlio Vargas, passa com nota 7. Mas eu não fiz nada. E vamos dar o quê? Agora, por favor, todo mundo se retira da sala, que nós vamos fazer o... Nossa. Fui lá para fora, andava lá no fim do corredor e voltava. Por que besteira que eu fiz, entrando na discussão aí e tal. E eu fiquei fazendo as contas. Meu orientador vai me dar 10, porque ele conhece o trabalho. O outro professor, que é amigo do Temer, pensando, vai né? me dar um 8. E o Temer me dá um 7, porque foi convidado, não sei o quê. Eu somava 10 com 8 com 7. Passava. Abriram a porta, pode entrar todo mundo, né? Porque os colegas estavam lá também, né? Eu digo, vou entrar por último. Eu entrei, os 3 que estavam na mesa se levantaram. Aí em pé, disse, olha, nós aqui, por unanimidade, resolvemos lhe dar a nota máxima. Uau! Aí eu me desmontei. Não. Só aquela ansiedade, que legal! E mais do que isso, aí esse livro ficou pronto e tal. 2 anos depois, eu fui procurar o Michel Temer para ele fazer o prefácio. Do seu livro? Quando ele me apresentou, ele falou, eu lhe conheço, é da Fundação de Vargas, não sei o quê. Pois é, professor, nem tratei de deputado. Eu vim aqui, professor, o senhor aceita fazer o prefácio? Eu disse, fácil, não preciso nem ler, eu sei tudo que tem aí dentro. Chamou a secretária dele, digitou o prefácio, e eu tenho um livro, então, prefaciado pelo Michel Temer, em função disso aí. Agora, não terminou. Quando você faz o mestrado, você fica sonhando com doutorado. Sonhando, mas eu tenho 5 filhos, e que vai fazer doutorado? O senhor tem 5 filhos hoje? É. Tá, beleza. Aí o senhor viveu todas essas vivências, mas o senhor ficou muito fora, teve muitas experiências fora, mas o que trazia sempre o senhor de volta para cá? Deixa eu, só para concluir isso aí. O doutorado. Desistir desse negócio aí, porque um dia meu filho, eu tenho 5 filhos, 3 são engenheiros, um deles me telefonou e disse, pai, encontrei um doutorado que dá certinho pro senhor. Ô, gente. De quê, rapaz? Engenharia de transporte e logística. Tá louco, rapaz? Sou veterinário. Meu histórico escolar eu mandava para... Eu vou jogar no lixo. Caramba! Não, você tem que fazer um projeto. Outro nicho. Fazer um projeto que envolva engenharia. Aí eu pensei, fiz um projeto de uma ferrovia ligando Manaus, Boa Vista e Georgetown.
mandei lá, essa foi no Rio. Sim. Foi aprovado. Eu fiz meu doutorado em Engenharia de Transporte e Logística. Então eu sou veterinário, administrador, engenheiro. Caraca! E ó, ainda tem um detalhe. Eu conheço o senhor, da minha época de estudante, como o escritor Emberê Freitas, dos livros, né, de geografia. E eu fiquei sabendo que o senhor fez esse livro, né, porque uma professora disse que não tinha texto. Não é? É isso que eu estou te falando. O êxito é filho da audácia. Aí o senhor foi lá, meteu as caras, fez um texto. No texto não, né? O senhor fez um livro. Foram quantas cópias? 72 mil exemplares já foram vendidos. Hoje está na 12ª edição. Gente, eu não estou aqui com qualquer porque pessoa. Porque eu vou atualizando o livro e tal. Vai estar sempre... Que legal! Escrevi um livro, olha, um dia eu estou na internet e encontrei lá uma bolsa de estudo da Espanha para hispanista. Que diabo é hispanista? Não sei. Nós temos fronteira aqui com a Venezuela. Venezuela foi Espanha e não sei o que e tal. Me candidatei do governo da Espanha. Fui aprovado. Por quê? Eu propus estudar a fronteira Brasil-Venezuela, que está aí. Até hoje, a fronteira Brasil-Venezuela não está definida 100%. Sério? Isso eu descobri, coloquei no meu livro. Aí me deram a bolsa. Eu fui para a Espanha, tinha uma bolsa de 1.604 euros por mês, passagem de volta. Eu fiquei lá um tempão depois que eu fiz esse negócio todinho, novamente o êxito é filho da audácia. Vou procurar um cara para prefaciar esse livro. Quem eu fui procurar? O ex-presidente José Sarney. Me apresentaram ele, o contexto. Olha, eu cheguei lá no gabinete do Sarney, com a secretária, disse que eu queria e tal. Ela falou: 5 minutos. Eu falei: tá bom. E é só. Quando eu entrei, que me apresentei para ele, fui começar a conversar e tal. Ele conversou e falou. Eu falei: eu não vou me levantar, né? Meia hora, 45 minutos, e a mulher lá fora doida, porque era 5 minutos que ela me deu. Aí eu digo: olha, presidente, eu queria só que o senhor... Ele contou o governo dele, como foi, onde veio, resultado. Deixei com ele, ele fez o prefácio do meu livro. Quando eu voltei lá, a mulher queria me bater, mas não foi ele. Eu fiquei retido lá por conta dele. Não é? Exatamente. Então, esse livro é um livro que impacta porque, veja bem, se você pega o mapa do Brasil, hoje, agora, nesse momento, e vê a fronteira ali definida como... ela não é exata. Por quê? Porque está escrito no Tratado de 1850 que a fronteira é pelo divórcio aquário. Divórcio aquário é assim, uma cumieira, tem a montanha, a água bate ali, a água que corre para o lado de lá vai para o rio Orinoco, banha a terra venezuelana. A água que corre para cá, para o Rio Branco, banha a terra brasileira. Mas a serra, ela não é reta, ela faz curva e tal, e sobe. Então, é preciso que os venezuelanos e os brasileiros, a pé, subam em todas as montanhas para definir que local é que vai colocar o marco. E esses marcos têm que ser intervisíveis. Desse eu tenho que ver o de trás, eu tenho que ver o da frente, para não ter confusão. Marcar a linha mesmo, certinho. Então, para fazer o livro, eu fui na Comissão Brasileira de Limites do Norte, que tem sede em Belém. Que bacana. E falei lá porque houve um problema aqui, começou por isso, né? Já ouviu falar na chacina do Rachimu? Não. A chacina do Rachimu foi o seguinte, surgiu aqui a notícia. Mataram não sei quantos índios em Roraima, na fronteira, não sei o quê, e ficou. Isso foi quando? 85 por aí. Entendi. Aí, lá vem aqui em Boa Vista, o ministro da Justiça, o presidente da FUNAI, o diretor-geral da Polícia Federal, para ir lá no local. Foram lá no local, marcaram o GPS, não sei o quê, PPP. Eu peguei essas informações, levei para Belém. Vem cá, isso aqui é onde? É no Brasil ou é na Venezuela? Peraí, estou no computador. Esse local que você está me dando aqui fica 17 quilômetros dentro da Venezuela. Portanto, eu, ministro da Justiça, não sei o que e tal, não tenho autoridade para
mandar a Polícia Federal abrir inquérito dentro da Venezuela. Sim. Aí me veio a história, veio a ideia de que a fronteira não está definida 100%. Sim. Então, eu escrevi esse livro, Fronteira Brasil-Venezuela, Encontros e Desencontros, porque relata todas essas coisas dele. Aí eu falei para os caras lá, mas por que você, esse negócio de 1850, por que você não concluíram isso? Não tem dinheiro, falou. Mas me diga uma coisa, se você pede dinheiro do governo brasileiro e ele bota todo o dinheiro que você pedir, quanto tempo você leva para concluir esse trabalho? Eu olho para o outro, assim, uns 40 anos. Porque ele tem que andar lá por cima da montanha. Depois que definir o local, tem que ir uma turma de engenharia com cimento, com ferro, com não sei o quê, para construir ali o marco. E não tem, se for de helicóptero, não tem onde pousar. Não tem logística nenhuma. É a pé mesmo, no manual. É manual. Então, não faz isso. Caramba. Então, veja, eu tenho enfrentado muito desafio na vida, que supero com determinação, com vontade. Quer ver outro exemplo bem simples? Um dia eu fui nomeado secretário de Agricultura, secretário de Economia, Agricultura e Colonização daqui. No meu discurso de posse, lá no Palácio, eu falei, eu vou implantar aqui a piscicultura. Quando terminou, o pessoal falou, o que é a piscicultura? Nossa. Você já ouviu falar em avicultura? A avicultura não cria pinto, galinha, não sei o quê. Então, piscicultura é a criação de peixe. Não sabiam nem o que era isso. Nossa, então, cara. A partir daquele momento, eu dei início à implantação da piscicultura em Roraima. Hoje, está aí, tem tambaqui em todo canto, não sei o quê, fruto de um sonho que eu tive lá no Ceará, quando eu fui visitar o açude de Oroz. Tinha uns caras lá fazendo inseminação no peixe, tira de um, bota no outro. Que diabo é isso aí? Não, isso aqui é para vir o alevino que vai ser criado. Então eu convidei o cara veio para cá, implantou uma estação de piscicultura aqui e tal. Então veja, são coisas que a gente sonha e que procura realizar em benefício da coletividade, porque eu não uso nada disso em meu benefício. Eu lanço as ideias, faço as coisas e deixo aí que alguém vai usufruir. O senhor se considera uma pessoa de sorte com toda essa história? Sim. Eu também acho? Sim. Porque foram ótimas oportunidades e o senhor viveu experiências que eu acho que... O senhor está preparando aí alguma biografia sua aí para os próximos anos? Já está pronta. Já está pronta? Uau! Já está pronta. Já está pronta? O que eu vi da vida é o nome do livro. Eu quero ler a sua biografia todinha a partir de agora. Sabe por quê? Porque, ó, o senhor tem mais... Quantos livros o senhor fez até agora? 34. Desses 34, eu sei que o senhor tem um cativo. Deles, qual que o senhor tem mais carinho? Não que é melhor que o outro, mas que o senhor tem um pouquinho mais de... Olha, esse é da minha biografia, que eu escrevi tudo em detalhes e tal. E esse, Geografia e História de Roraima, porque me surpreende muito. Eu entro, se você entrar agora no computador e procurar referências bibliográficas, eu sou Luiz Emberê Soares de Freitas, mas meus livros só são Emberê Freitas. Sim. Então você bota Freitas, Emberê. Eu entro no computador, eu encontro gente em toda a Europa, me citando. E eu... Nossa! Coisa que eu não sei nem quem é o fulano de tal. Olha, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, e nesse negócio do computador, eu vi que um professor de lá escreveu um livro e tal, e me pôs lá como referência. Aí eu falei, meu filho, bacana. Vamos aí, procura na livraria esse livro tal, assim. Ele foi lá, trouxe o livro, tem aqui em casa um livro escrito por um cara. Então, o Emberê Freitas, ele está citado em todos os países da América do Sul, na América do Norte, em várias universidades, e na Europa, na Suécia, na Escócia, na Dinamarca, na França, em Portugal, Espanha. Por quê? Porque os caras querem conhecer um pouco da Amazônia e vai atrás das referências. Hoje, com esse negócio de internet, né? E você foi um precursor disso, né? Meu livro, por exemplo, está na Amazon. A Amazon compra o livro sem ser de papel. No Kindle, né? Nos aplicativos, eu tô ligada.
Então, jovem, é assim, você perguntou se eu tinha sorte. Tenho, de ter nascido num momento em que as ideias afloraram a minha cabeça e a gente chegou até aqui. Eu acho muito legal. O senhor teve ótimas oportunidades e, ao mesmo tempo, pôde construir pontes. Muitas pontes, estreitou muitas coisas, trouxe uma ótica diferente pra gente que é de Roraima. Vamos falar um pouquinho agora de Boa Vista? Sim. Vamos. O que a gente pode saber hoje? O senhor já deve ter... O senhor conheceu Boa Vista dos anos 50 até hoje. Mudou pra caramba, né? Não, veja só. O senhor ainda acha que ainda pode mudar mais? Claro, veja só. Isso aqui não era nada. Isso aqui era um pedaço de terra que pertencia ao município de Moura. Moura? Moura, lá na boca do Rio Negro. Era um vilarejo esquecido no tempo, porque a comunicação para cá era zero. Só pelo Rio Branco na época da cheia. Aquele acesso bem... Então aqui, tudo começou aqui com boi. Foi um cara chamado Lobo da Almada, que tem um colégio ali com o nome dele. Gente boa. Foi o cara que teve a ideia de trazer os primeiros animais. Teve uma briga de Portugal com a Espanha lá em Tefé. E de lá os portugueses pegaram 17 reses, desceram o Rio Solimões, subiram o Rio Negro, o Rio Branco e chegaram aqui. Chegaram aqui, que não tem floresta, aqui é campo, capim, boi come capim, solta os boi aí. E os boi cresceram e se multiplicaram. Lobo da Almada, isso em 1735. Nossa! Aí, beleza. O boi cresceu, 17 reses, se multiplicaram e tal. Lá para tanto tinha boi aqui em tudo que era lugar. O rei de Portugal, o Brasil ainda não existia como tal, resolveu criar as fazendas do rei, porque o boi ficava solto aí. Aí botou fazenda aqui, fazenda ali, ainda tem uma chamada Fazenda São Marcos. Sim. Nessa época. Os nossos vizinhos, notadamente os ingleses, aqui, e mais outros, tinha inveja e vinha para cá e queria pegar um pedaço e não sei o que, tal. Vou saber. Aí o rei resolveu fazer um negócio chamado Forte São Joaquim do Rio Branco. Um quartel, bota lá para demover os ambiciosos, os invejosos. O Forte São Joaquim do Rio Branco é de 1740 e pouco. Forte, mas não era um forte assim, porque ele fica lá no Tacutu e tal. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte: o boi cresceu, se multiplicou e tal. E um dos comandantes do forte, chamado Inácio Lopes de Magalhães, pegou um bocado de boi e foi daqui para a Fazenda São Marcos, para o forte, são 32 quilômetros. Pegou um bocado de gado e tal e veio descendo, chegou aqui. Olha, se você parar ali em frente à Prelazia, sim, olhando para o sul, você vai ver o Rio Branco, vai ver a Serra da Malacaxita lá atrás, Serra do Cantar, Serra sim, Grande, é uma boa vista. E ele então se inspirou e criou a tal Fazenda Boa Vista, com o gado que ele trouxe de lá. Botou aqui, tal. Que legal! Arranjou uma cabocla, casou com ela e tal, e pronto, aqui eu vou ficar na Fazenda Boa Vista. Assim nasceu o que hoje é a cidade de Boa Vista. Essa fazenda ali colocada foi crescendo e tal, e lá vem os padres. Padre com a evangelização, não sei o que. Todo aquele processo, né? Bota aqui uma igrejinha, essa igrejinha foi crescendo e tal, virou a matriz. Tá lá. Aí bota aqui do lado da matriz, fizeram um hospital, fizeram a primeira escola de 1915, Escola São José. Lá só estudava menina. Sim, era uma escola de freiras, né? Isso que falavam, né? E aí, os outros colégios chamavam ela de Perua das Madres. Ixi, tinha esses babados também, Essa é a Perua das Madres. Então, os padres botaram ali a escola, a igreja, o hospital, não sei o quê. E as pessoas que iam chegando, iam ficando ali por perto e tal. Bonitinho lá, eu acho linda aquela região até hoje. Então, foi crescendo, não sei o que, até que apareceu um outro visionário do Amazonas chamado
Villeroy. O Villeroy, governador do Amazonas, em 1890, olha, passou já um Já século, passou bastante tempo. resolveu criar o tal município de Boa Vista. Eu não vou tirar esse povo lá de Moura e vou fazer aqui o município de Boa Vista do Rio Branco. Porque o município tem prefeito, o município já tem... É uma outra estrutura, né? Mas o que era a cidade nessa época? 3 ruas lá na beira do rio. 3? Ruazinha quebrada e tal, não tinha Paralelepípedo ainda. nem paralelepípedo, terra mesmo. Chão batido. 1890. Então, ali foi o embrião do que é Boa Vista. O Inácio morreu, a fazenda dele, meu cantinho, que está lá na esquina, era a sede da fazenda. Ali do lado do Lote Íris, Sim. na ponta daqui, Aquele cantinho. até o Lote Íris queria comprar e acabar, não pode, né? Tombado. Então, ali era a sede da fazenda do Inácio Lopes de Magalhães. Então, a Boa Vista foi tomando jeito de cidade, tal, com dificuldade, porque, como eu estou falando, aqui não tinha nada. O acesso era difícil, né? Então, para chegar... Muito difícil. Então, veio até 1890. Ficou, como 1890, como um municípiozinho, só tinha boi, aqui a economia era boi. Como é que surgiu a mineração? Por acaso. Do nada o garimpo. Por acaso, porque os caras iam campear, chamava campear, né? Chegava na sua fazenda, selava meia dúzia de cavalo, não tinha cerca, ia pegar o boi que estava por aí, e lá eles dormiam na beira do igarapé. Na beira do igarapé, vai tomar banho, não sei o quê, pegava essa pedrinha aqui, bonita, né? Pegava com a mão, de dentro do igarapé. Né? Gente do O que céu. é isso aqui? Fazia. Ouro. Rapaz, isso aqui é diamante. Meu Deus. Diamante é. Aí surgiram aqui em Boa Vista os diamantários. Diamantários era o cara que comprava o diamante do fulano que pegou aí no igarapé e comprava bem baratinho, levava para o Rio de Janeiro, vendia para não sei o que. Então os diamantários eram gente do dinheiro que vinha de fora e fazia isso. Então assim surgiu a mineração. Outra coisa, só pegava diamante. Quem se metia com ouro ficava panema. O que é isso? Panema é zen, o cara que está azarado. Eita. Não te mete com ouro que tu vai ficar zen. Opa, entendi o zen. Você entendeu também, né? Tô ligada. Só diamante. Ainda tinha essa divisão, né? Ninguém quer saber negócio de ouro. Caramba. Agora, junto com o diamante, vinha outras pedras que ninguém dava valor, essas pedras, outras pedras preciosas e tal, que não era diamante, mas que vale dinheiro. Enfim, aí a economia era boi e diamante. Ô, louco, viu? Que tinha aqui, né? Como é que isso funcionava? Na época do inverno, como agora, que o rio está cheio, os motores saíam de Manaus, carregados com feijão, arroz, açúcar, comestível, né? Subia o rio, atracava aqui, ou então atracava mais para cima, descia a mercadoria e botava boi dentro. E levava boi para comer em Manaus, que Manaus não tinha carne, só que só tinha peixe. Manaus nunca foi grande produtor de boi. Então, cadê o boi do Rio Branco? Né? O governador do Amazonas, os governadores do Amazonas, resolveram fazer uma estrada. Mas levaram 150 anos e não concluíram nada. Por quê? Porque uma estrada era muito difícil. Aqui só teve um cara que conseguiu sair de Manaus e chegar aqui, se chamava Sebastião Diniz. Olha, mais um conhecido. Sebastião Diniz abriu uma picada de Manaus até aqui, 810 quilômetros. Mas a picada não era uma estrada, era um caminho onde as árvores, com certo, ele não cortava, deixava ali porque não era para cortar, e ele chegou aqui. Então, não tinha estrada. Nossa, devia ser difícil pra caramba. Era de motor. Esses motores vinham carregados com mercadoria. Aqui, porque você sabe que o regime aqui é o seguinte, chove maio, junho, julho, agosto, quando chega em setembro, a chuva se vai embora. Eu sempre digo que o elemento no BR é o BRO, o rio seca. Então, lá para dezembro, eu já vi aqui faltar sal. Não tem sal no comércio. Caramba. Não tem, vai comer insosso, porque não tem sal.
Faltava tudo. Por quê? Acabou o sal que trouxeram no inverno, ninguém tem sal aqui em lugar nenhum, açúcar, etc. E tal, e tal. Nossa. Era desse jeito. E o diamante ia, porque o diamante era... Então, Tinha como, né? 1890, aí chegou 1943. 43, Getúlio Vargas resolveu criar o Território Federal do Rio Branco, com 2 municípios, um que se chamava Boa Vista e outro se chamava Catrimani. Sim. Catrimani. Então, veio os governadores para Boa Vista e tal, nunca implantaram o município de Catrimani. Nunca. Não, eu já ia perguntar o que aconteceu com ele. Em 1955, um decreto do presidente acabou com o município de Catrimani e criou um negócio chamado Caracaraí. Então aí ficou 2 municípios, Boa Vista e Caracaraí. Todo esse Roraima era dividido em 2. Então Boa Vista era uma cidadezinha pequena, praticamente insignificante. Quando chegou aqui, o primeiro governador do território federal de Roraima, do Rio Branco. Rio Branco. Que evidentemente não tinha o que governar, porque ele não tinha sede, ele não tinha funcionário, ele não tinha nada, era só ele sozinho. Começar do zero. E a mulher dele, chamada Dona Dulce. Dona Dulce foi uma pessoa importante que depois eu vou contar a história da Dona Dulce. Então, diante daquela insignificante cidade, ele trouxe um sujeito que ele conhecia lá do Rio de Janeiro, chamado Darcy Aleixo Tareguson, que era um sonhador, um planejador urbano, sonhador. Chegaram aqui, traçaram essa cidade, colocando ali no centro cívico. Ele se inspirou em Paris, em Belo Horizonte e em Goiânia, para montar o leque. O tal conhecido leque, né? Ali no centro cívico é a base do leque, e dali saem avenidas radiais concêntricas, até a Major Williams, de um lado, e a Terêncio Lima do outro, para formar... Só que a Terêncio Lima, ela não teve sequência, porque tem o Igarapé, aquelas baixadas, etc. Ah, sim, tal, corta, né? Não deu. Mas a Major Williams teve. Então, as avenidas radiais concêntricas, que saem do centro cívico até a Major Williams. O que aconteceu? Os governadores que vieram depois, os governadores e os prefeitos, mantiveram o planejamento, porque eles poderiam ter jogado no lixo e seguir outra coisa. Eles seguiram, e aí formou esta parte central da cidade, que só foi alterada com o crescimento da cidade. Por exemplo, a Zona Oeste já não tem o planejamento que teve aqui no centro. Entendi. Já ficou meio deturpado para lá. Mas Boa Vista, com esse planejamento urbano que tem, é a cidade mais bonita da Amazônia. Eu também acho, não vou mentir. Eu conheço todas. O senhor já foi em 134 países, não foi? Já. Eu conheço todas as capitais daqui do norte, do Brasil todo, mas daqui do norte, e não tem nenhuma cidade com o planejamento de Boa Vista. Boa Vista tem essa coisa assim. Agora, está se modificando? Tá. Porque, olha, para você ter uma ideia, eu fui prefeito aqui na década de 70. Eu quero saber a história do senhor como prefeito. Como foi para o senhor chegar a ser prefeito? Veja, aqui havia um governador chamado Fernando Ramos Pereira, era um coronel da aeronáutica, porque tem mais um detalhe. Quando veio a Revolução de 64, tinha 3 territórios. O Brasília, resolveram distribuir os territórios entre as Forças Armadas. Então, o Amapá ficou com a Marinha, Guaporé ficou com o Exército e Roraima ficou com a Aeronáutica. Então, para cá só vinha gente da Aeronáutica, porque aqui era o território da Aeronáutica. Certo. Então, veio para cá esse coronel, Fernando Ramos Pereira, que foi o cara que me convidou. Eu estava em Manaus muito bem, trabalhando na SUDEP, com peixe, coordenando, etc. e tal. E ele, então, me convidou para vir para cá para ser secretário de Economia, Agricultura e Colonização. Mais uma. E lá eu vim para cá. Quando é aqui, eu estou desenvolvendo meus trabalhos na secretaria e tal. Um dia ele me telefonou, o governador, disse: olha, eu quero lhe convidar, porque os prefeitos aqui eram nomeados, não eram eleitos. Não tinha esse processo ainda, né, nessa época? Só era eleita a Câmara. Ah, sim, que era só um.
Não, a Câmara Municipal sim. tinha eleição para vereador, para prefeito não tinha. Eu quero lhe convidar para você ser o prefeito da cidade. Tomei um susto, que eu nunca imaginei. Foi pego de surpresa, né? Governar a minha cidade onde eu nasci. Bom, aceitei de imediato. Que massa. E em seguida eu fui assumir a prefeitura de Boa Vista. Então veja bem, a prefeitura de Boa Vista, nessa época a cidade tinha pouca gente. Eu me lembro que quando eu assumi, Boa Vista tinha 38 mil habitantes. Se você comparar com hoje, que de IBGE que tem quase 500 mil, e eu ainda não morri, então de 38 mil para 500, nossa, subiu pra caramba. Então, por exemplo, nós estamos aqui no bairro dos Estados. Esse bairro dos Estados, evidentemente, que não existia na minha época. Um vereador teve a ideia de criar um bairro com o nome dos estados, não sei o que, tal, mas uma coisa é criar e outra coisa é implantar. Então, coube a mim, com o prefeito, implantar o bairro dos estados. Assim, abrir as ruas e tal, e dar o nome daqui, dali, dacolá, não sei o que e tal. E entregar os lotes para as pessoas que requeriam fazer suas casas, etc. E tal. A cidade de Boa Vista era uma cidade muito pequena. Muito pequena. Para você chegar aqui onde nós estamos, vindo pela como é que chama essa rua que vem lá do centro para cá? Capitão Júlio Bezerra. Capitão Júlio Bezerra. Foi eu que asfaltei para o Capitão Júlio Bezerra. Não tinha asfalto. O asfalto ficava lá da Major William para baixo. A cidade era pequena. Então, asfaltar para ter acesso e tal. E sem recurso, porque a prefeitura tinha... Quem botava dinheiro na prefeitura era o território. O território não tinha muita coisa. Mas, de qualquer maneira, muita coisa foi feita em função disso. Por exemplo, na questão do transporte urbano, aqui não tinha ônibus. Ninguém andava de ônibus porque não tinha. Então, eu criei uma empresa municipal de ônibus com 3 ônibus. Consegui dinheiro para comprar 3 ônibus. Foi uma revolução. Imagina a festa, menino. Revolução. Tem ônibus, eu quero ir. Para andar nesses bairros, que não eram também muito longe, mas... No caso, o bairro dos Estados, nessa época, era o mais longe dos bairros. Era mais longe, Então, daqui para o centro, você passa na Aparecida, passa no São Francisco e tal, já eram consolidados. Então, para mim foi uma grande satisfação ter o momento de ocupar a prefeitura de Boa Vista, de trabalhar com o pessoal que tinha lá, de montar esses esquemas que facilitaram a vida depois, e por aí vai. Então, veja bem, aqui em Roraima, eu costumo dizer que eu só não fui bispo e delegado de polícia. Eu acho que porque isso o mesmo. resto, olha, chefe da Casa Civil já foi de 2 governos. Caramba! Eu já fui secretário da Promoção Social, isso que se chama CETRABS, eu já fui de lá também. Eu já fui presidente da Agência do Fomento, aqui que hoje Desenvolve. Desenvolve. Sim. E, enfim, hoje, outro dia eu estava em casa, veja, eu estou com 80 anos, quase 80 anos, eu estava em casa, deitado na rede, quando tocou o telefone, era o governador Denário. Quero lhe convidar para você ser membro do Conselho de Cultura de Roraima. Oh. Eu nem imaginava que eu ia fazer mais nada. Quer dizer, o cara está aqui, o governador telefone. Então eu faço parte hoje do Conselho de Cultura de Roraima para exatamente discutir essas coisas, analisar os projetos e tal, porque, como eu estou te falando, quando eu fui prefeito tinha 38 mil habitantes, hoje tem 500 mil, então tem muita gente que não conhece o cerne, o início das coisas. E aí tem algumas informações que não batem coisa com coisa. Então é preciso que o Conselho de Cultura corrija essas coisas, Concordo. Coloque no lugar e tal, para poder, que isso envolve dinheiro, para poder conceder o recurso para você fazer o seu projeto, etc. E valorizar a nossa cidade, né? Nossas culturas, né? Sem dúvida. Muito legal isso que o senhor fez, e é interessante porque, olha, a gente está conversando aqui, mas eu me sinto conversando com uma celebridade da nossa cidade, porque o senhor
pôde contribuir muito e ainda contribui. E ainda tem essa mente ativa, criativa, que eu acho que se aparecer um filho teu agora falando, pai, faz um projeto assim que não sei o que, eu só tenho que estudar isso de psicologia, o senhor estuda, o senhor faz. Porque eu acho que o desafio não é problema para o senhor. Não. Porém, eu soube que também o senhor tem um instituto, a Emberê Freitas. Esse instituto, ele também visa auxiliar nesse campo cultural, social, ou é algo mais específico? Não, veja, o Instituto Emberê Freitas, aliás, ele recebeu esse nome não por mim. Não? Não, foi a minha família que impôs. O nome é do senhor, do Instituto, você quer ir? Tô sabendo todos os babados aqui hoje com esse cara. Então, ele visa trabalhar com consultoria, com pesquisa, com projetos assim sociais, né? É isso que nós fazemos. Por exemplo, em matéria de pesquisa, um dia sonharam que deveria ter um shopping center aqui. Vai lá para o Instituto Emberê Freitas pesquisar se a população quer um shopping center. Lá bota o pessoal no campo cantar. Que bacana. Aprovado. Oh, legal. Então vamos botar um shopping center aqui. Sempre que surge uma ideia assim que precisa ser inovadora, assim, comparada com a população, se quer, se não quer e tal, o Instituto Emberê Freitas entra em ação. O Instituto tem um currículo bastante extenso de realizações no campo da pesquisa, da consultoria, de estudos, de projetos, etc. É isso que a gente procura fazer. Auxilia nesses incentivos também, né? Que legal! Tudo isso ainda visando ajudar a gente. Né? Olha, eu sou de 1990. Eu sou da geração, que eu falei pro senhor, sou neta dos maranhenses que vieram para cá na época do Otomar. Então, meu avô ainda chegou a trabalhar com garimpo, chegou a trabalhar, foi para Letem, voltou. E eu sou roraimense, mas eu sou uma geração que viveu isso que vocês viveram de difícil acesso, difícil contato. Para fazer uma ligação no telefone era uma coisa assim absurda para quem tinha telefone. Era uma coisa assim, era difícil. E hoje a gente já está vivendo uma realidade muito mais tecnológica. A gente tem até prédio em Boa Vista, que antes, né? Que antes não tinha. Não tinha. E como é que o senhor enxerga hoje esse desenvolvimento? O senhor tá para fazer 80. Tem mais coisa que o senhor ainda imagina ver em Boa Vista? Não, veja só. Boa Vista para o Brasil é uma periferia privilegiada. Gostei. Por quê? Porque nós estamos muito mais próximos do exterior do que do Brasil. Real. Veja, você está em Boa Vista. Para você ir para São Paulo, por exemplo, é uma viagem gigantesca. Mas você está em Boa Vista, para você ir para Georgetown, você ir para o Caribe, daqui para Georgetown é mais perto do que daqui para Manaus. Então, você chegar em Georgetown, você tem de frente de você Caribe. O Caribe tem 40 milhões de habitantes fixos e por lá circulam 41 milhões de turistas por ano. Então, é um mercado de 80 milhões de pessoas que toma café, almoça e janta todo dia. Então, para cá, por isso que é uma periferia privilegiada, nós temos um monte de coisa para explorar. Porque a nossa localização permite isso. Então, qual é o nosso futuro? Nosso futuro é um intercâmbio permanente, longo, com o Caribe. Menino que está hoje aqui na universidade tem que estudar inglês, tem que estudar francês, porque as línguas de lá são dessas daí. Para quê? Para que ele... Olha, se eu fosse governador, eu ia fazer um negócio louco. Eu ia pegar 5 meninos da universidade aqui, os mais safos. Você vai para a República Dominicana, você vai para Trinidad, você vai... O que eu vou fazer lá? Você não vai fazer nada. Você vai ser o olheiro. Então, todo dia você vai no mercado, na feira, não sei o quê, ver o que tem lá. Ah, tem mamão, por exemplo. De onde vem o mamão, meu senhor? Vem de tal lugar. Quanto custa o mamão? Não sei o quê. Você vai anotando isso aí. De vez em quando eu trago você aqui, boto numa mesa ali, boto aqui os produtores de um lado e você vai dizer o que você viu lá. O que você viu? Você vai dizer que viu isso, perante os produtores daqui. E eles vão dizer assim, não acredito não. Será que custa isso mesmo? Então você pega esse cara, leva lá. Olha a mente do cara. Olha, eu conheço todos os países do Caribe. Um dia eu estive num país chamado Dominica.
Né? Quando fomos lá para Dominique, já tem uma placa, Embaixada do Brasil, bora entrar aqui. Entramos lá na Embaixada do Brasil, eu, minha mulher e meu filho. Lá vem um cara nos atender. Ele se identificou como sendo o terceiro secretário da Embaixada. Aí começando e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Peraí que eu vou chamar o embaixador. Lá vem o embaixador participar da conversa. E nós dissemos, olha, somos de Roraima, Roraima fica aqui, não sei o quê, PPP, lá produz isso. Olha, o embaixador propôs, vamos fazer o seguinte, você volta lá para sua terra, traga os seus produtores e aqui eu boto os compradores na mesa. Comprador de um lado e produtor do outro, para eles fazerem os negócios um para o outro, né? Que legal. Porque existe essa abertura. Isso nunca foi feito porque eu não tenho o poder. Primeiro, eu não tenho dinheiro para pagar passagem para ninguém. Segundo, de chamar os caras e fazer um desafio desse. Mas o Caribe, sem dúvida alguma, é o futuro de Roraima. Com essa estrada, não foi à toa que eu pensei numa ferrovia, Manaus, Boa Vista, Georgetown. Não sei se vai sair. Acredito Tem que especulações sai. aí, né? O senhor está... Acredito que sai. Olha, eu também acredito. só um detalhe. Um dia eu estou lá em casa, parou um carro do Palácio. Desceu um carro. O governador está lá com uma comitiva de chineses e eles estão falando na ferrovia. Queria saber se eu tenho um livro seu da ferrovia para levar. Eu dei um livro lá, o governador entregou para os chineses e eles levaram para a China. E lá, se um dia os caras vão fazer um projeto. Porque uma coisa é uma ideia universitária, outra coisa é um projeto escrito. Tal. Sério, negócio sério. Está lá na China que os caras levaram, não sei para quê. Então, quando essa interligação estiver pronta, você está aqui, você não vai querer nem ir para Manaus, você vai para fora, você vai para... teve aqui esse dia no Sebrae, uma comitiva de gente, não sei o que e tal. E eu fui lá, me convidaram, eu fui lá. Que eu visitei todos os países do Caribe, escrevi um livro sobre o Caribe, cada país. Aí levei lá o meu livro, cheguei lá, me apresentaram uma senhora que se identificou como embaixadora de Barbados no Brasil. Olha! Aí eu conversei com ela, mostrei o livro para ela. Você me deu esse livro para eu traduzir para o inglês? Tome. Ora! Vai levar. Então, porque ela se surpreendeu com alguém que conhece todos os países, que escreveu, tá? E ela levou lá para o Barbados dela para fazer isso. Esse é o nosso futuro. Então, Boa Vista, porque veja bem, são tantas coisas. São muitas coisas, eu estou aqui só, meu filho tem uma loja, uma casa aqui chamada Casa Freitas, que vende vinho. Ele me contou uma história fantástica. Ele está lá numa mesa, todo mundo falando francês. Francês? Quem é esses caras? Outra mesa, no outro dia, falando inglês. E no outro dia, uma mesa falando paquistanês. Eita! De onde vem esse povo? Chegar aqui, vem pela Guiana, porque a Guiana está com o negócio de petróleo. Eles são ou funcionário ou investidores da Guiana, que chega aí na fronteira. Rapaz, o Brasil fica bem ali, é 100 quilômetros. Bora ali rapidinho. Mas olha! Então, esses caras vêm para cá, chega aqui, vê a nossa realidade, né? A nossa realidade, e faz projetos para cá. Então, daqui a pouco, nós estamos bem interligados com o Caribe, com Guiana, etc. E tal, que isso é uma realidade hoje, agora, nesse momento. Está acontecendo isso, dessas pessoas que vêm por conta própria, carro da Guiana, não sei o que e tal, chega aqui, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e se encontra em algum lugar. Muita coisa. Então, esse é o futuro. Eu vejo dessa forma. Eu acho que desde criança eu já tinha uma imagem de que um dia essas coisas iriam se conectar e nós teríamos essas pontes livres, vamos dizer assim. Sem dúvida. Eu tenho esse sonho. Agora, pra gente finalizar, qual é o sonho que o senhor ainda gostaria de ver em Roraima? No geral. Boa Vista. Em Boa Vista. Boa Vista? Então bora em Boa Vista. Eu estou ali no Centro Cívico, debaixo do garimpeiro, estátua do garimpeiro. Abri ali embaixo uma área grande para ser a base de um metrô que vai nos levar lá para a Zona Oeste. E lá no meio do caminho ele circula, porque hoje o transporte dessas pessoas que moram longe está difícil.
E cada vez mais difícil, que estão fazendo casa mais para longe, não sei o que e tal, tal. Então ali, um leque de transporte coletivo via metrô, para trazer, porque o centro cívico permite isso. E dentro dessa base ali embaixo do garimpeiro, colocar painéis do Lavrado, do Lago do Caracaranã, do Monte Roraima, para o turista chegar lá e ficar assim, onde é isso aqui? Quero ir, né? Nossa, eu sonhei junto com o senhor com isso, porque imagina metrô aqui, ainda ter que chegar rapidinho nos pontos sem pegar sol quente. Tu é doido? E eu escrevi um livro. Imagina! Eu escrevi um livro chamado Ideias para Roraima. Pra quê? Eu deixo esse livro aí, alguém um dia pega esse negócio, vai que cola, executar, né? Um desse daí e tá valendo. Fica a dica. Que incrível! Olha, professor, muito obrigada. Olha, muito obrigada mesmo. Será que eu pedi muito se eu voltar aqui com a gente para contar mais histórias? Não, fica à vontade. Pedi muito? Eu quero agradecer, porque hoje eu acho que eu tive mais uma aula de história, assim, eu acho que eu voltei na escola, sabe, assim, de muita coisa, e não é nem a metade do que a gente, né, deveria saber. E eu quero agradecer com um presente simples, porém muito sincero, que é a nossa caneca. É mesmo? Todos os nossos convidados especiais ganham a nossa caneca para lembrar dessa conversa, e eu espero que o senhor também se sinta feliz, como eu estou muito grata por ter trocado essas informações. Mas traduz para mim o que é isso aqui. Posso traduzir? Aqui é o Papo M3 Realidades, onde o senhor conversou e falou de realidades com a gente. Papo M3 Realidades. É sobre isso. É onde o senhor está aqui agora. E nós sempre trazemos para essas pessoas que estão aí assistindo a gente informações legais, de Boa Vista, de toda a nossa cultura, porque a gente valoriza muito a nossa terrinha. E o senhor sabe, né? O senhor é uma pessoa que a gente viu aqui que ama demais nossa cidade. E eu acredito que a gente ainda vai ver essas coisas aí. Senhor, bora apostar que a gente ainda vai ver algumas mudanças legais? Sem dúvida. Bora! É sobre isso. Obrigada, viu, senhor Emberê, professor Emberê. Muito obrigado. E olha, vocês, meus amigos, meus amores, obrigada por ficar aqui com a gente até agora. Essa conversa foi maravilhosa e continue aí com a gente no YouTube. Vai seguindo a gente aí, porque esse mês promete muitas histórias legais, muitas realidades que vão transformar aí sua vida, seus conhecimentos sobre nossa terrinha tão querida. Até o próximo episódio, viu?